Muy buenos días, amados amigos. Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e ver em que tempo estamos no programa divino e assim estarmos no programa divino conforme a vontade divina, recebendo nele as suas bênçãos, suas revelações correspondentes a esse último dia e assim estar na perfeita vontade de Deus. Eu quero ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6 de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas. Vejamos. Leamos desde o verso 14. Lemos desde o verso 14 diz: Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por gentileza. O nosso tema para esta ocasião é o mistério da nova criação. Por que se requer uma nova criação? Jesus Cristo mesmo falou disso a Nicodemos em São João capítulo 3, versículo em diante, e disse da seguinte maneira, e eu quero ler esta passagem, e diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus fala a Nicodemos do novo nascimento, para Nicodemos poder ser uma nova criação. Também diz a Escritura em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nos diz da seguinte maneira: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isso. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Diz isso. Agora aqui temos que Jesus Cristo é o Amém de Deus, a testemunha fiel e verdadeiro, e é o princípio da criação de Deus.
É o princípio desta nova criação, da qual Cristo falou a Nicodemos, que se requer para uma pessoa entrar ao corpo místico de Cristo, entrar no reino de Deus, e assim está a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é esse corpo místico de crentes. É por isso que se requer que o ser humano creia em Jesus Cristo como seu Salvador e lave os seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receba o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que assim a pessoa seja uma nova criação. Por que se requer uma nova criação? Porque a raça descendente de Adão caiu. Quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, e consequentemente a morte entrou à raça humana, e toda pessoa que nasce por meio desta primeira raça ou primeira criação nasce por meio da união de um homem e de uma mulher, toma um corpo corruptível, mortal e temporário, quando nasce nessa terra, e também toma um espírito do mundo, e consequentemente essa pessoa vem a ser um mortal, porque o salário do pecado é morte, e porquanto a morte entrou à raça humana, encabeçada em Adão e Eva, todos os descendentes de Adão e Eva nascem, vivem uma temporada aqui na terra e depois têm que morrer. Mas Cristo nos fala de uma vida eterna. E Ele nos diz em São João, capítulo 6, e versículo 39 ao 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E em São João, capítulo 5, versículo 21 em diante, vamos ler um pouquinho antes, versículo 19 em diante diz: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vi fazer o Pai, porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E Ele lhes mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Aqui vejam como Cristo nos fala da vida eterna e nos mostra que é crendo nele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
não tem forma de ir ao Pai Celestial, exceto por nosso amado Senhor Jesus Cristo. E não tem forma de obter vida eterna, exceto por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Continua dizendo: em verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Aqui temos a promessa divina da ressurreição para todos os que ouviriam a sua voz. E de era em era, ouviram a voz de Cristo por meio do mensageiro de cada era, os escolhidos de cada era. E para o último dia, estariam ouvindo a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, os escolhidos da era de pedra angular e dispensação do reino. E também no paraíso, estariam ouvindo a voz de Cristo nesse último dia, porque os que estão no paraíso vão se levantar em corpos eternos, vão ressuscitar. E agora vejam como a ressurreição é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os que creram em Cristo como seu Salvador e nasceram de novo. Ou seja, que a ressurreição e a transformação dos que estamos vivos é para os nascidos de novo, para os que pertencem a essa nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. Podemos ver que esta criação não é a criação de Adão, mas a nova criação, da qual Jesus Cristo é o segundo Adão. E assim como todos, em Adão, o primeiro Adão, todos morrem, em Jesus Cristo, todos seremos vivificados e teremos vida eterna. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados e estaremos em corpos eternos, e assim estará sobre a terra esta nova criação com um corpo novo e eterno e com o espírito teofânico da sexta dimensão eterno também. Vejam, quando nascemos por meio de papai e mamãe, não podemos tomar nossos corpos, nosso corpo teofânico que nos corresponde, não podemos ir à sexta dimensão para receber o corpo teofânico, o espírito teofânico da sexta dimensão, e por isso chegamos a essa terra com o espírito do mundo. Mas por meio de crer em Cristo e receber o Espírito de Cristo, recebemos esse Espírito da sexta dimensão, esse corpo teofânico da sexta dimensão, e depois, no último dia, receberemos o corpo glorificado, o corpo físico e eterno. Nós, os que vivemos e os que partiram nas eras passadas, também receberão um novo corpo, ressuscitando em um novo corpo, e nós sendo transformados. Agora vejam como esta nova criação é mencionada na Escritura como o corpo místico de Cristo, ou igreja do Senhor Jesus Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa nova criação do qual Jesus Cristo é a cabeça, é o princípio. E esse corpo místico o encontramos nesse diagrama em forma de pirâmide.
el día de Pentecostés, começando aqui no dia de Pentecostes e depois pasando a la primera edad de la iglesia passando a gentil. primeira era da Aquí igreja tenemos gentia. el tiempo Aqui temos o tempo del día de Pentecostés y do tiempo dia de de los Pentecostes, apóstoles o tempo allá dos apóstolos en medio del pueblo ali hebreo, no meio pero do después povo hebreu, tenemos a San Pablo mas depois temos en a la São primera Paulo edad na de la primeira era da igreja gentil, gentia, y luego tenemos e al em segundo seguida mensajero temos Ireneo, o segundo al mensageiro tercero Irineu, Martín, e o al terceiro cuarto Marte, o Colombo, quarto al quinto Colombo, o Lutero, quinto al Lutero, sexto o Wesley, sexto y al Wesley séptimo e o William sétimo Marion William Branham. Marion Branham. Para a obra correspondente a estas 7 etapas serem realizadas por Jesus Cristo através destes 7 anjos mensageiros, através dos quais esteve chamando e juntando todos os seus escolhidos. E assim esteve construindo um templo espiritual que é a sua igreja. E vejam, durante as 7 etapas ou eras, foi construído o lugar santo desse templo espiritual com pessoas da Ásia Menor, da Europa e da América do Norte, mas agora para a construção do lugar santíssimo desse templo espiritual, que corresponde à era de pedra angular, Jesus Cristo vem em Espírito Santo, América Latina e o Caribe, e chama e junta os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos na era de pedra angular e dispensação do reino, e com eles constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E essas pessoas pertencem a essa nova criação que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual no último dia será completa na era de pedra angular e dispensação do reino no lugar santíssimo deste templo espiritual de Jesus Cristo. Parte do templo que está se construindo neste tempo na América Latina e no Caribe, onde Cristo está manifestado, nos falando com sua grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e por meio do seu anjo mensageiro, está nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. É um privilégio pertencer a esse corpo místico de crentes, que é a nova criação composta pelos crentes em Cristo como nosso Salvador, nascidos de novo da água e do Espírito, nascidos do Espírito Santo, e assim, tendo um corpo teofânico da sexta dimensão, para, no último dia, receber o corpo físico e eterno e glorificado que Cristo prometeu, para os que compõem essa nova criação. E agora vejam onde está no programa divino dessa nova criação, onde Cristo está realizando a sua obra correspondente ao último dia. Está na era de pedra angular, aqui em cima, e na dispensação do reino, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos chamando e nos juntando nessa era de pedra angular e nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. Vimos esse mistério da nova criação. A nova criação são os nascidos da água e do Espírito crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo. A velha criação são os que nascem aqui na terra, mas não receberam a Cristo como seu Salvador e não receberam o seu Espírito Santo. Estas pessoas pertencem à velha ou antiga criação, portanto, o fim deles é morte. Mas para os que pertencem à nova criação, há grandes bênçãos preparadas por Cristo para este último dia, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos.
esa nueva criatura, Como nasce essa nova criatura? Pois crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. E assim nascemos no corpo místico de Cristo, ou seja, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que todos os nascidos de novo, pertencentes a essa nova criação, são crentes no nosso amado Senhor Jesus Cristo e lavaram os seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam o seu Espírito Santo. ¿Qué tiene que ver con este orden mundial? O que tem a ver com esta ordem mundial? Ou seja, o que esta nova criação tem a ver com essa ordem mundial que existe, ou seja, o reino dos gentios? Nada, porque pertence a uma ordem celestial. É Cristo o princípio dessa nova criação? E são como Ele? E são como Ele é? Cristo é o princípio dessa nova criação e os pertencentes a essa nova criação somos como Jesus Cristo tendo um corpo teofânico e teremos o corpo físico, eterno e glorificado e seremos em toda a sua plenitude, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. São seres espirituais. Essas novas criaturas são seres humanos que vêm viver nessa terra, os quais creem em Jesus Cristo como seu Salvador e recebem o seu Espírito Santo. E recebem um corpo teofânico, espiritual, da sexta dimensão. Em seu espírito, são espirituais, mas estão vivendo em corpos terrenos, materiais, mas em breve receberemos o corpo eterno, que será um corpo glorificado, e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tivemos a resposta a essa pergunta também. Deixamos uma, essa deixaremos para outra ocasião. Mas tem algo aqui nessa pergunta, diz, e as suas aspirações, as aspirações desses filhos de Deus, dessa nova criação, a aspiração é ser a imagem e semelhança de Cristo em toda a sua plenitude e viver com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade e reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora vimos que é um programa divino que já está destinado desde antes da fundação do mundo. E realmente é um grande privilégio pertencer a essa nova criação, a essa nova raça que começa com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês, testificando da nova criação, ao qual vocês pertencem, e eu também. E essa nova criação é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual Cristo é a cabeça. Estamos na etapa mais gloriosa desta nova criação, onde estamos escutando a grande voz de trombeta, a voz de Cristo, a mensagem do Evangelho do Reino, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer e sendo preparados para sermos transformados e habitados neste último dia. O Evangelho do Reino, que é a trombeta final, ou grande voz de trombeta, gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vindo a sua igreja na era de pedra angular e dispensação do reino neste último dia.
e dando-nos a conhecer esse mistério, o mistério da sua vinda, assim como foi o mistério, a vinda de Cristo em Espírito Santo a cada era, e o mistério foi que Cristo em Espírito Santo estava no anjo mensageiro de cada era. Ao anjo veio a mensagem, a revelação, e o anjo mensageiro deu ao povo, e assim foram chamados e juntados os escolhidos de cada era. Foi uma manifestação de Cristo em cada anjo mensageiro e em cada era, e a construção do seu templo espiritual. Mas já terminaram os ministérios destes 7 anjos mensageiros, e nos resta o quê? O que resta para nós no último dia? Nos resta o ministério de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro, no qual ele estará colocando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E estará nos falando nesse último dia, e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E como estará nos falando? Com a grande voz de trombeta que João ouviu no dia do Senhor em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, e capítulo 4, versículo 1, o qual disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. E agora em Apocalipse 22, versículo 6, nos mostra como é que ouviremos estas coisas que em breve devem acontecer, por meio de quem a ouviremos, diz. E me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar, ou seja, mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Como vem esse anjo mensageiro? Vem mostrando as coisas que devem acontecer em breve, porque ele vem, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado na era de pedra angular e dispensação do reino, soando a grande voz de trombeta ou trombeta final, e assim, revelando o mistério, o maior de todos os mistérios que esteve oculto à mente de Deus até esse último dia. Mostrando, revelando o mistério da vinda de Cristo à sua igreja na era de pedra angular, assim como veio a cada era, a sua igreja, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era, para a era de pedra angular, vem velado e revelado em seu anjo mensageiro. E é por isso que, por meio do seu anjo mensageiro, nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E também nos diz em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. A quem Jesus Cristo envia? Ao seu anjo mensageiro, por meio de quem Jesus Cristo fala com esta grande voz de trombeta e nos dá a conhecer todas estas coisas por meio do seu anjo mensageiro. E é assim como nos revela o mistério da sua vinda, através do seu anjo mensageiro na era de pedra angular e dispensação do reino. E assim nos prepara para sermos transformados e raptados nesse último dia. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o princípio da criação de Deus, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também. Em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixo conosco novamente a Miguel Bermude Marim para continuar. Enquanto Miguel chega, onde estão os que ouviriam a voz de Cristo? Esta grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer estas coisas que logo devem acontecer. Aqui estamos na América Latina e Caribe, ouvindo a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro na era de pedra angular e dispensação do reino,
e dando-nos a conhecer o mistério da sua vinda, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Bom, Miguel já deve estar perto por aqui. Vamos pedir que passe aqui. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos e nos veremos na próxima atividade em que estarei com vocês para continuar vendo o programa divino correspondente ao nosso tempo e estar vendo o mistério da fé. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.